Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vive do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre política. Eu tinha decidido não fazer um vídeo a respeito da situação política no Brasil, tá? Mas muita gente me pediram em direct no Instagram, comentário de vídeo. E aí eu falei, ok, eu não vou defender um lado ou outro, enfim. Eu acho que a gente pode discutir o assunto sem defender partido. Então nós tivemos recentemente as eleições presidenciais aqui no Brasil e o clima ficou muito tenso, muitas pessoas brigando, membros da família, uns com os outros, amigos se decepcionando, e nas redes sociais pessoas brigando, enfim. Eu vi muita gente falar sobre fascismo sem saber o que é fascismo. Eu vi muita gente falar sobre comunismo sem saber o que é comunismo. E eu percebi, não que eu não soubesse antes, mas dessa vez ficou mais evidente que nós conhecemos pouco sobre política, né? Quem me acompanha aqui sabe, eu sempre defendo a importância de você conhecer o seu lugar de fala, né? Você saber o que você é, de onde você vem e o que te importa. E assim, não é todo mundo que pensa na política dessa forma, né? Porque política é o quê, né? De maneira assim meio tosca. Defesa de interesses. Pessoas com interesses divergentes disputando ali uma arena. Então, na situação, as pessoas têm que se conhecer para conhecer os seus próprios interesses e conhecer quem está defendendo os seus interesses. Então, assim, mais importante do que ser de direita ou de esquerda é entender essas coisas, porque eu vejo muita gente voltar em pessoas que defendem interesses contrários, né? Nada de errado em defesa de interesse. Política se faz disso, democracia se faz disso. Eu percebo de modo geral, assim, uma falta de entendimento dessas coisas. Não estou falando que eu sei muito, não é nada disso. Aliás, o propósito desse vídeo é outro. Acho que a gente tem que discutir mais, tentar aprender mais sobre política. Porque assim, as pessoas não suportam mais, não aguentam mais corrupção, mas nós no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, sabe que nós não somos corruptos também? Então assim, o país que nós temos é o país que nós construímos. Então, compreender melhor as nossas atitudes ajuda a compreender melhor a situação que nós estamos passando. Então assim, é muito fácil a gente falar que é o outro, que é o partido do outro, que o outro. Mas assim, é construído por todos nós. Quem é o outro? Eu sou o outro de alguém. Então a gente tem que assumir as responsabilidades. Está desse jeito porque a gente deixou ficar desse jeito. Nós temos responsabilidades. Eu não gosto muito do discurso de vítima, porque quem se vitimiza parece que não atua, só fica ali recebendo passivamente uma ação, né? Ou então a gente tem que parar também de mimimi e achar que a gente precisa de pessoas que salvem a nossa situação. Vocês podem observar, nos países em que a questão política é mais acertada, com menos corrupção, as coisas funcionando melhor, ninguém fica aí à espera de um salvador, não. As pessoas atuam politicamente. A gente, quando fica à espera de um salvador, a gente fica vulnerável a pessoas mau caráteres. E eu não estou falando de partido nem de posição política. A gente sabe que tem gente mau caráter em qualquer lugar, tanto de esquerda quanto de direita. Quando a gente acha que os outros têm que resolver a nossa situação sem a gente fazer nada, a gente tem uma vulnerabilidade aí. Voltando ao que eu estava falando antes, eu vi pessoas falarem sobre comunismo, falarem sobre fascismo, falar sobre direita, sobre esquerda, mas eu percebi que muita gente cometia alguns equívocos sobre essas coisas. Então, por isso, em vez de ficar defendendo isso, defendendo aquilo, fulano, defender pessoa não defende ninguém. De política eu não tenho partido político. O que eu acho importante é você saber o que te representa. Quais são os seus interesses? Quem vai defender os seus interesses? Quem é você na fila do pão? Quais são os seus princípios até? Então assim, essa discussão toda pela situação do Brasil, todas essas brigas que aconteceram aqui, né, de ruptura entre familiares, amigos,
É porque o que está em jogo não é só uma questão política, é uma questão moral. É defesa de princípios, né? De um lado um defende uma coisa, de outro lado outro defende outra. É claro que as discussões acabam sempre descambando para outros lados, mas a situação ficou grave a esse ponto de pessoas romperem, porque o que está em jogo são questões morais. Não que política por si só não seja importante, mas quando os princípios morais estão na mesa, estão em jogo, a coisa fica bem mais complicada. E o que eu acho complicado também, eu ouvi muita gente falar, pra mim tanto faz, ou votar no fulano Beltrano tanto faz, isso não vai afetar em nada a minha vida. Pensei, como a eleição de uma presidência da república não afeta em nada a vida das pessoas? Como? Então assim, isso só indica que a gente sabe muito pouco sobre política, como funciona os negócios políticos, os trâmites e tudo mais. Eu não sei se no Brasil é mais complexo do que em outros países, mas o que eu percebo é que aqui o nosso entendimento sobre isso é bem escasso. Então este vídeo é para convidar vocês à leitura de textos bons sobre política. Não vou fazer um projeto, não é bem um projeto, mas gostaria que vocês indicassem livros. Eu vou ler também muitas coisas, muitos livros a respeito disso. E eu venho fazer resenha aqui, eu venho comentar de alguma forma. Eu nessa situação toda, eu também tive que rever, aprendi muito sobre os outros, sobre mim, rever posições ou firmar posições, enfim. Procurei ler algumas coisas, fui procurar textos sobre psicologia de massas para entender o nosso comportamento, né? Só depois que eu li algumas coisas é que eu fiquei mais tranquila, porque eu acho que o que me deixa mais intranquila é quando eu não entendo. Gostando ou não, quando eu entendo melhor, eu fico mais tranquila. Então, eu convido vocês a lerem comigo e me sugerirem títulos. Muita gente também me pediu indicação de leitura sobre, né, política e tal, para ajudar a entender. E eu fiz já um vídeo há um tempo, O Rinoceronte, do Ionesco, uma peça de teatro do absurdo, que nos ajuda a entender comportamento de manada. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Outro vídeo que ajuda a entender um aspecto bacana é Curso sobre a Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie. Vou deixar aqui também para vocês verem. Mas eu quero ler livros que apresentam situações políticas, comportamento de ambos os lados, não importa se é esquerda ou se é direita. Eu não tô aqui para defender nenhum lado, não tô aqui para defender nenhum partido, nunca vocês vão me ver defendendo partido nenhum. Eu tô aqui para buscar entender melhor o assunto. Então assim, são só livros de ciência política? Não. Livros sobre o comportamento humano. Por exemplo, eu li coisas sobre psicologia de massa. Eu vou até comprar um livro do Freud que tem esse título. Porque eu li um texto do Adorno que me ajudou a entender bastante e ele se baseou no Freud. E eu quero ler outras coisas, Foucault. Então, assim, não é necessariamente sobre política, mas livros que abordam a questão e que me ajudem e que ajudem vocês também a entender essas questões. Vou ler coisas que defendam bem a esquerda, coisas que defendam bem a direita, para mim isso não importa. Eu quero bons textos. Já que me perguntaram também mais diretamente, eu acredito no combate à corrupção. Olha, eu trabalho no setor público há quase 20 anos. Eu posso falar uma coisa. Eu não acredito que nenhuma pessoa, por mais bem intencionada que seja, consiga combater a corrupção. Primeiro, porque é necessário uma reforma política. Sem reforma política pode ter gente bem intencionada que não funciona. Do jeito que funciona nosso sistema político brasileiro hoje, não tem como não ter corrupção. Isso é uma questão. Uma outra questão é, nós temos que analisar a nossa própria moral, né? Então assim, nós nunca fomos corruptos, não somos corruptos no nosso cotidiano. O que é a corrupção? Né? Talvez começar daí, o que é a corrupção? Em que momento a gente está sendo corrupto? Às vezes a gente pode ser corrupto sem perceber que é corrupto. Eu acredito em mudança a partir do nosso processo educativo. Eu não acredito que alguém bem intencionado vai fazer grandes mudanças. Não acredito. Não importa se é de direita ou se é de esquerda. Eu acho que o processo é bem mais lento e envolve bem mais gente. Essa coisa de
deixar a responsabilidade nas costas de meia dúzia não dá certo. Então, assim, é um convite para leitura para a gente entender melhor e lidar melhor com a situação. Então, fiz esse vídeo só para responder as pessoas que me pediram para comentar e tudo, e também para avisar que eu vou ler, vou comentar aqui livros sobre política. Mas, repito, sem levantar bandeira nenhuma, é política, não sobre partido político. As pessoas confundem muito, hein? Política com partido político. Então, assim, é melhor entender os conceitos básicos sobre corrupção, comunismo, fascismo, que essas coisas vêm de posicionamento. A gente pode também buscar a origem histórica dessa questão de direita e esquerda, ver como era antes, como é agora, né? Então, assim, essas questões todas, esses conceitos todos, eles mudam, né, no decorrer do tempo. E mudam não só a partir da passagem do tempo, mas também é uma questão geográfica, na região, por conta da cultura. Então, assim, ser comunista na França é uma coisa, ser comunista no Brasil é outra. Ser fascista na Itália, no começo do século XX, era uma coisa. Ser fascista na Itália hoje é outra. Esquerda e direita na França, durante a Revolução Francesa, era uma coisa. Hoje é outra. Então, assim, a gente tem que localizar historicamente essas coisas, né? Então não dá para pegar um conceito que naquele momento significava uma coisa e trazer para cá sem nenhuma modificação. Então é isso, é um convite, vamos ler mais sobre política para entender melhor o mundo, tá bom? Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook. Obrigada, beijos e tchau, tchau.